A nossa próxima palestrante é a Camila Crispiniano. Ela é mestre em Economia da Medicina pela Universidade de Barcelona. Possui 10 anos de experiência no desenvolvimento de serviços inovadores na Telefônica Vivo. Atua hoje como Head da área de eHealth Brasil, construindo serviços voltados para bem-estar, saúde e telemedicina. Em 2004, foi considerada uma das 10 pessoas mais influentes em TI na saúde da América Latina pela Empreender Saúde e Health South America Awards. Então, eu queria chamar aqui a Camila para compartilhar um pouco dessa sabedoria toda com a gente. Obrigado. Obrigada, Fábio. Missão difícil, né? Começar logo depois do mousse de chocolate que a gente comeu ali fora, mas vamos tentar. Então, qual que é o recado aqui hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a relevância do consumidor na tomada de decisão para aquilo que vem a ser um portfólio. Vou contar algumas novidades do que a Telefônica vem fazendo. E para alguns de vocês pode ser uma novidade, talvez não. Mas a Telefônica começou a atuar junto com a Vivo, né? Na verdade, houve a aquisição da Telefônica pela Vivo em diversos novos segmentos. Então, a gente começou a utilizar da infraestrutura que a gente tinha de uma empresa fixa com a capacidade e capilaridade de uma empresa móvel, né? E, a partir daí, alguns novos segmentos surgiram, como segurança, big data, vídeo, machine to machine, dentre eles o segmento de health, que é aquele que a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo hoje, né? O que é e-health? E o que a Vivo e a Telefônica estão fazendo nesse sentido? Por que eles se meteram nessa história de saúde, né? Basicamente, as pessoas não mudaram, mas o jeito delas interagirem com o mundo é que mudou. A ideia de que você vai dormir e a última coisa que você faz é olhar para o seu celular, nem que for para você setar ali qual que vai ser o horário de despertar, fez com que mudasse muito o comportamento das pessoas, né? Muitas das pessoas hoje já nem usam mais relógio, né? Já os grandes especialistas estão dizendo que os jovens não usam mais relógio. Se você está com um relógio no seu pulso, talvez você deixou de ser tão jovem. Eu ainda tenho o meu, só para garantir, mas o celular está muito presente na vida das pessoas, né? 73% das pessoas não saem de casa sem ele. A gente já tem 30% das pessoas que preferem ficar sem TV a ficar sem o celular. E voltando um pouquinho de onde a gente parou, a gente estava comentando que 59% das pessoas, pelo menos uma vez por mês, faz compras a partir do seu celular. A gente tem uma distribuição aí de 50 milhões de pessoas que hoje tem um aparelho da Vivo móvel na mão. Eles estão distribuídos em N classes sociais por todo o Brasil, né? A sua concentração maior aí na classe C e E, e isso traz também uma oportunidade da gente utilizar esse meio como uma forma de disseminação de informações a respeito de bem-estar e saúde. Um pouquinho do que a gente vem conversando. Além disso, novas possibilidades de geolocalização estão assim, muito próximas daquilo que a gente já pode utilizar. Então, hoje, existe 5 milhões de clientes que já têm um opt-in para, por exemplo, você conseguir mandar a mensagem certa para a pessoa certa. O que isso significa, né? Desses clientes todos no Brasil, vocês não viram os slides anteriores, mas a gente tinha parado aqui. A gente tem uma distribuição, uma clusterização de onde cada uma dessas pessoas está, qual o tipo de tecnologia que ela possui. Então, cada uma das plataformas nos permite fazer um tipo de abordagem de uma maneira diferente e distribuídas principalmente na classe social C e D. A geolocalização é uma realidade hoje. O que ela permite a gente fazer? Já são 5 milhões de pessoas que têm o opt-in, e a partir dali eu consigo extrair alguns dados interessantes para a gente conseguir atingir a pessoa certa e na hora certa. Você consegue distinguir, por exemplo, a faixa etária da pessoa, entender através de cercas se ela eventualmente passa o final de semana na praia ou no campo, se ela é uma pessoa que viaja muito, né, a partir de quantas vezes ela acessa redes internacionais, de antenas, por exemplo. Então, a gente faz um estudo de mineração de dados, sempre dados anônimos, mas que permite você trazer a mensagem certa para a pessoa certa no lugar certo.
E aí permite você construir alguns tipos de clusters e ajustar a sua mensagem para conversar com cada um deles. Então, a gente tem clusters de profissionais de sucesso, uma vez que você tem um mapa ideal, né, de onde estão as antenas das principais empresas, por exemplo. Tradição no campo, melhor idade, as pessoas que têm menos mobilidade, você consegue entender que talvez ela esteja dentro dessa faixa etária, sêniores no campo, guerreiros excluídos. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Mas a ideia de que isso está tão próximo e pode ser utilizado para conduzir o que seria a construção de um portfólio e ajudar você a fazer mapas de calor, fidelizando os clientes, é uma ideia muito interessante para todo mundo que trabalha de frente com o consumidor. O que isso tem a ver com o portfólio de saúde? O que a gente está fazendo nesse sentido, né? A ideia de você criar valor e fidelizar o cliente por meio da tecnologia, a gente trouxe um caso aqui de teleorientação, que, na verdade, é o caso que explica a razão de existir dessa unidade de negócio. É uma unidade de negócio que existe na Telefônica já há 2 anos, então relativamente nova, e no final desse próximo ano ela está entrando na sua 3ª casa decimal em milhões. Então, era algo que ninguém acreditava e nos pareceu assim um case de sucesso para trazer aqui. O que é teleorientação, né? Teleorientação é o Doctor on the Phone dos Estados Unidos. Basicamente, as pessoas que assinam esse serviço podem telefonar de forma ilimitada para enfermeiros 24 horas que vão atendê-las e sanar qualquer tipo de dúvida em saúde. Então, imagina você num país onde a gente tem um médico para cada 1000 habitantes, é interessante você ter acesso à informação de prevenção, acessível pelo celular, qualquer cliente da Vivo pode telefonar. E a novidade aqui é o modelo de pagamento também. Então, ele debita diretamente no crédito da pessoa por R$ 4,90 por mês. E aí a chamada é ilimitada, ele pode ligar todos os dias, o quanto ele quiser. Essa chamada não é cobrada. Assim começou essa área de saúde. Qual que era a principal crença que a gente tinha? 1 bilhão de pessoas nunca verão um médico em toda a sua vida, mas 90% delas já têm um celular na mão. Então, a gente achou que a gente tinha um papel importante na inovação e na condução de um tema tão abrangente e importante num mercado como o cenário brasileiro, onde a gente importa até médico hoje. Então, o que a gente acredita? O principal pilar de inovação nosso não está na inovação de protocolos médicos. Então, ninguém vai te tratar de asma de uma maneira diferente daquela que o protocolo médico já vem te tratando há mais de 50 anos. Para a gente, a inovação estava na abrangência, a maneira como você tem de trazer essa mensagem para a mão das pessoas, permitindo ter um baixo custo, garantindo a qualidade e permitindo o acesso à maior parte das pessoas. E aí, como conhecer o seu cliente, né? A gente bolou simplesmente um serviço que as pessoas ligam e dizem exatamente qual é o problema de saúde que elas têm. Isso em si já era sanar um problema das pessoas que não têm acesso aos profissionais de saúde. Então, o serviço ele é bem heterogêneo, tem pessoas do público de pós-pago, de pré-pago, então pessoas perguntando sobre o que seria a primeira relação sexual, até gestantes querendo entender se é normal ou não é normal ter um tipo de sintoma. O canal de abordagem, através de um canal super tradicional, que é o próprio SMS, então um broadcast para a base, entendendo aqueles mapas de calor, quem está mais propício a receber ou a adquirir esse tipo de mensagem, e a pessoa dá um sim. No momento que ela der um sim no próprio celular, ela já pode ligar de forma ilimitada. Quem atende são as próprias enfermeiras. É importante dizer que o serviço não faz prescrição médica, essa é uma limitação hoje da regulação brasileira. No resto do mundo isso é possível de se fazer, mas por algum motivo ou outro a gente tem uma limitação na regulação que não permite que se faça uma troca de conduta médica, né? Então, você sempre vai dar uma orientação a respeito de aquilo é normal, não é normal, os principais sintomas são esses ou aqueles, mas não vai fazer prescrição e nem vai fazer nenhum tipo de consulta à distância. Qual que é o cenário atual, né? Com esse serviço, a gente adquiriu mais de 500 mil de usuários em menos de um ano. Qual que é a ideia aqui, né? A gente comparou os clientes desse serviço com os clientes regulares da Vivo e entendeu que esse cliente é um cliente que gasta mais e ele é mais fiel
ele fica por mais tempo também dentro da nossa base. O que aconteceu com esses dados, né? Na verdade, os protocolos ali de orientação nos dizem que 50% dos motivos pelos quais essas pessoas estão nos telefonando é para perguntar sobre sexualidade, medicamento, ginecologia, alimentação, pele. Tem muito a ver também com temas que as pessoas não gostariam de perguntar face-to-face. Então, elas, por detrás da interface do mobile, podem fazer esse tipo de pergunta. A população atendida por esse serviço se declara como portador de hipertensão, diabetes e bronquite e asma, que são mais ou menos a mesma estatística que a gente tem dentro da população de crônicos do Brasil. Então, reflete muito a população que a gente tem e as cronicidades de patologias que existem já na população brasileira. Alguns dos segmentos atendidos, né, quem mais liga para a gente, mães e gestantes, é sabido que a mulher é responsável pela saúde da família, dela, dos filhos e do marido, né? Nem sempre os homens gostam de se tratar muito. Idosos, então, acaba a novela, muita gente começa a ligar para o serviço, porque está sozinho, porque está em casa carente e precisa conversar com alguém. E adolescentes com dúvidas, e muito relacionado ao tema de sexualidade. Aproveitando essas informações para monetizar a base de clientes, né? Eu comentei com vocês, hoje a gente tem mais de 2 milhões, então começou com 500 mil, e aí a gente passou a 4 vezes mais, fazendo o quê? Observando aquelas informações. Não, olha, eu tenho muita chamada de perfis de pessoas que estão me perguntando sobre sexualidade. O que aconteceu? A gente lançou o serviço Vivo Sexualidade com a Laura Miller. Na sequência, eu tenho muitos desportistas, pessoas interessadas em dieta e etc. Então, Márcio Atala e Mimes, que é a principal blogueira de dicas de dieta da internet, ela tem mais de 500 mil de seguidores hoje. E para as mães preocupadas aí com qualidade de vida, orientações em geral e educação dos filhos, a Super Nani e o Drauzio Varela. Então, com essa estratégia, a gente transformou em 4 vezes o tamanho, né, da base de clientes recorrentes pagantes, porque é um pagamento mensal aqui nesse caso. E o serviço de teleorientação, aquele que é o Doctor on the Phone, o que a gente fez? Aumentou o portfólio desses serviços também. Então, além do serviço geral para todos, a gente lançou um serviço voltado para idosos, um serviço voltado para dúvidas de nutrição, o Ligue Bebê para atender as gestantes. E aí a gente começou a aumentar esse portfólio a partir de informações que os próprios clientes passaram a nos dar. E o futuro, né? Vocês já ouviram falar do Dr. Google, muito provavelmente. A internet já é uma das principais fontes de pesquisa. A gente tem aí 86% da população brasileira buscando informações sobre isso. E isso tem um lado bom e um lado ruim, né? De um lado, a gente tem as pessoas entendendo um pouco mais dos sintomas, porque num país onde a educação já é um dos pilares a ser trabalhado, é muito importante que você tenha a disseminação da informação, mas, por outro lado, você também gera aquela informação com um mau uso, um uso de automedicação, a ideia de que a pessoa nem chegou no médico ainda, mas ela já disse para o médico qual foi a pomada que ela usou, que remédio ela tomou antes mesmo de chegar lá. Mas é um comportamento humano e não tem volta, né? Não tem como você falar para as pessoas pararem de entrar na internet. Então, o que dá para fazer? Bom, isso trouxe uma oportunidade de você trabalhar espaços confiáveis, né? Onde eu vou achar uma informação de relevância e que efetivamente possa me trazer uma informação útil, não uma desinformação. Então, essa foi uma novidade criada a partir de interesses de usuários, né? E aí a gente lançou, nesses últimos meses, o Vivo Mais Saudável. De novo, eu tenho uma visão de produto, que é a visão da entrega básica que o meu cliente quer, mas ela está sempre focada numa estratégia, né? Qual era a estratégia aqui? A estratégia é conhecer quais são os conteúdos relevantes, que tipos de informação eu posso coletar a partir daí, quais os serviços que mais interessam, e isso também vai direcionar qual é o meu novo portfólio de serviços. Que pessoas são as pessoas que estão interessadas no conteúdo que eu estou trazendo, qual tipo de cadastro e de perfil eu estou trabalhando para monetizar isso de uma forma mais rápida e mais inteligente. Antigamente, a gente fazia o broadcast daquele serviço para a base inteira, né? Hoje em dia, você tem um modelo de propensão, você sabe quem está lendo sobre aquilo, quem é mulher, muito provavelmente está muito mais interessada nesse tipo de assunto
do que os homens em geral. E aí a gente achou que tinha mais uma oportunidade, a oportunidade de lançar um e-commerce de farmácia, porque a partir daqui eu já sabia quem estava buscando informações sobre qual doença, onde, com que frequência. Muito possivelmente, dentro da casa dessa pessoa, existe alguém que possa ter uma patologia específica e que tenha necessidade de consumir algum tipo de medicamento. Então, Vivo Farmácia foi lançado, e aí a gente começa com algumas estratégias de canais antigos, né? O SMS está aí há 10 anos, mas para uma abordagem comercial um pouquinho diferente. Então, o dia que a gente derrubou o nosso call center de farmácia, a gente mandou uma mensagem meio parecida com essa, né? Dentro do serviço da Laura Miller, eu já identifiquei que eu tenho alguns adolescentes, a maioria deles que são as pessoas que têm fit com esse conteúdo e se interessam pelo que a Laura Miller tem para dizer. E ali a gente começou a comunicar sabonete íntimo, óleo corporal, creme. Nessas duas ações aqui, a gente entendeu que a gente tinha que remodelar como que a gente ia estruturar o nosso call center, se a gente quisesse, de fato, ser assertivo nas mensagens, principalmente nas mensagens comerciais, né? Isso é a prova de que, num mundo digital, assim, a gente cada vez mais vai abordar a pessoa certa, no momento certo, transformar isso num mundo mais sustentável, porque é comum a gente ver a abordagem extrema, né, de canais todo momento, a gente sendo impactado por diferentes tipos de informação, nem sempre informação de relevância, talvez você não queira saber daquilo que estão te abordando para comentar. E interoperável, né, a ideia de quanto vale saber qual é a parcela dos seus clientes que tem um interesse comum em dieta e para que serve essa informação, né? Aqui a gente partiu de um próprio serviço, né, que seria, no caso, esse 0800 800 9900 é o e-commerce de farmácia. Mas isso tem utilidades N, né? Você ter um Big Data e saber quem está interessado, de repente, num tema de idosos, num tema de sexualidade. Bom, esse era um pouquinho do que eu tinha para trazer para vocês hoje. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, obrigada. Obrigado, Camila. Muito bacana a apresentação. Hoje a gente comentou aqui um pouquinho das dificuldades de, às vezes, conseguir direcionar a atenção da TI e de outros departamentos da organização para viabilizar negócios que estão dentro do core business, né? Você, a tua equipe aí conseguiram viabilizar um negócio que acho que está bem distante do core business, então a dificuldade deve ser ainda maior. Você podia compartilhar um pouquinho com a gente como é que tem sido para mobilizar a TI da Telefônica, que deve enfrentar todo tipo de desafio, a trabalhar num projeto super relevante como esse, mas que não é o core business em si? Eu acho que assim, não tem um jeito diferente que não seja a insistência, né? Assim, a gente começa já no desenho diário e na captação das pessoas, dizendo que precisa de pessoas resilientes, porque o não você já tem. E o normal é você receber esse não, né? Conquistar o sim é o mais difícil. Então, num cenário de telecom, vocês devem imaginar assim, como são as filas de TI, né? A construção de campanhas pais, mães, namorado e Natal sempre vão ser a preferência do desenvolvimento da empresa em relação a negócios que não são o negócio core da companhia, de fato. Aqui o que a gente tentou fazer? Se adequar aos fluxos existentes dentro da empresa. Então, assim, eu não sou o negócio core, mas o que já está pronto, que daria para eu usar? O que seria o menor esforço dentro de um fluxo existente? E aí a gente fazer acordos de parcerias entre as distintas áreas, num sentido de, se eu já tenho um pedaço desse serviço num sistema de fluxo de trabalho, né? O fluxo de atendimento a cliente, ele já existe em algum lugar da empresa, eu só preciso ir lá e pegá-lo, né? O fluxo de desenvolvimento de produto, em algum lugar da empresa ele também já existe, mas eu preciso fazer esses interlocutores conversarem. Mais especificamente quanto ao tema de TI, muitos dos desenvolvimentos aqui a gente utilizou um parceiro externo. Então, para os serviços que são mais voltados para desenvolvimento em cima de SMS, a gente buscou sempre ter um integrador de SMS que pudesse também dar a agilidade necessária, porque a partir do momento que você tem certeza que você tem a ideia que vai dar certo, aquilo que é promissor, e você conseguiu provar ali financeiramente que aquilo vai trazer o resultado financeiro para a sua empresa, a partir daí você tem um problema, que é colocar isso no tempo certo dentro do mercado.
E aí, se você se corromper aos fluxos ou ao não dar, você não vai conseguir colocar isso no tempo certo no mercado, né? Então, acho que esse pulo do gato assim, foi pegar a parte que não existia dentro da empresa e fazer uma terceirização de um elemento, que seria o elemento-chave, e uniria todas as informações. Fazendo isso, foi possível identificar quem eram esses usuários, entender qual que era a necessidade dele, entender essa base de dados unificada para a saúde, né? Então, às vezes, não ser o negócio core da companhia também te traz algum tipo de vantagem, né? Ninguém está muito preocupado com o que você vai fazer até que você vai lá e faz. Muito obrigado. Muito bacana. Obrigada.